Queridos amigos, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe neste momento. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos passar a palavra para a nossa querida irmã Miriam, que fará a leitura da página. Boa noite a todos. Do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Eles, os outros. Eles chegam de todas as direções, na moldura dos acontecimentos. São eles, os outros, nossos irmãos de caminho, que se transformam em caminho para o mais alto. É por eles que a bondade do Senhor nos encontra, habilitando-nos para isso. No mundo, repontam no lar, por parentes e associados no vínculo doméstico, que se nos fazem professores de burilamento espiritual. São amigos e nos ajudam a executar os encargos de que a vida nos encarrega, ou são adversários e nos radiografam os recessos da alma, fixando-nos os mínimos defeitos, e fim de que venhamos corrigi-los. Aparecem na posição de necessitados, testando-nos o amor e o desprendimento da posse, ou benfeitores, que nos estendem o coração e os braços em forma de auxílio, afirmando-nos, sem palavras, que jamais nos achamos esquecidos de Deus. É através deles, os outros, que efetivamente somos nós em nós. Os que brilham na vanguarda estão aptos a instruir-nos, e os que se situam à retaguarda são aqueles que nos avaliam a possibilidade de auxiliar. Os mais felizes são aqueles que já trabalham, de algum modo, em favor de muitos, ou a benefício de alguém. E por este motivo são os que constroem. Os menos felizes são aqueles outros que ainda não conseguem aceitar o valor do trabalho e a felicidade de servir. Por isto, são aqueles que esperam. Todos, porém, somos filhos da sabedoria divina, necessitados um dos outros. Observemos a nossa conduta diante do próximo, porque, em verdade, os outros nos medem à altura espiritual, no dia a dia, trazendo-nos, segundo as nossas próprias necessidades, o ensinamento da justiça e o socorro da bondade, que se derramam das leis da vida. E a vida é sempre uma escola para todos, mas urge considerar que são os outros que nos traçam a nota ao progresso e ao merecimento de cada um no currículo das lições. Muita paz a todos. Após essa leitura, meus irmãos, desta página que nos traz essa mensagem, vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, e a todos os nossos irmãos, nossos benfeitores espirituais, que nos assistem, que nos amparam nesta casa. Que peçamos a Deus todo o amparo, toda a sua misericórdia, para todos nós, para todos os nossos entes queridos, para todos os nossos irmãos em humanidade que se encontram sozinhos, desamparados, enfermos do corpo e da alma, para que a luz bendita do Divino Mestre possa ser derramada sobre cada irmão, aliviando todos os seus sofrimentos, todas as suas dores. Que possamos sempre estar em comunhão com Deus, com os nossos corações, com muita alegria,
por estarmos reunidos neste momento para esse reencontro de almas para fazer o nosso trabalho, que é o estudo e o tratamento do passe. Que Jesus seja presente sempre em nossas vidas e em nossos corações. Agora, meus irmãos, vamos passar a palavra para nossa irmã Márcia Henriques, que fará o estudo da noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Do capítulo 14, do item 5 e 7. Boa noite, meus irmãos da casa de Isaac Lima. Agradecendo mais uma vez a Deus, a espiritualidade amiga desta casa e aos meus irmãos que mais uma vez me dão essa oportunidade bendita de compartilhar com vocês esse evangelho de amor, esse legado que Jesus nos deixou. Hoje estudaremos o capítulo 14, itens 5 a 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E o item 5 nos diz: e tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo disseram, Jesus havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Chico Xavier disse-nos em uma de suas citações que nós não somos, que nós estamos. Pela reencarnação do espírito, hoje somos filhos, amanhã podemos ser pais, esposas, maridos. O que dita como iremos reencarnar é a necessidade de nossas provas ou expiações. O espírito não reencarna repetidamente aquilo que ele já foi. Isso, a reencarnação é uma oportunidade que nós temos para reparar nossos erros pretéritos. Olhando ao pé da letra, as palavras do Mestre parecem-nos uma negação dos seus, o que seria absurdo para aquele homem que falava de amor. Mas esse homem via a todos de maneira igual, tão igual que nenhum laço de parentesco poderia se sobrepor àqueles que lá se encontravam, sorvendo os seus ensinamentos, necessitado de suas palavras consoladoras. Todos que estavam ao seu redor eram seus irmãos, poderiam ser sua mãe, não importava. Importava aquilo que eles estavam indo buscar de coração aberto.
No Livro dos Espíritos, na questão 54, Kardec pergunta: pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Ou seja, se eu não fui gerada pela sua mãe, os seus irmãos não seriam meus irmãos? E a resposta dos Espíritos: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estás sempre inclinado a tomar a palavra na sua significação literal. Mas não é assim. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nos deu livre-arbítrio, para que dele fizéssemos nossas escolhas. Mas todos viemos do mesmo Pai. E seguindo literalmente a palavra, todos os que são filhos do mesmo Pai são irmãos. Ora, se somos todos filhos de Deus, não há uma ligação literal entre os espíritos. Para Deus, o que importa são nossos atos que nos elevam ou nos estacionam até que possamos evoluir. Aqueles que estavam ao redor de Jesus buscavam aprender com os seus ensinamentos e, para o Mestre, todos eram merecedores desse aprendizado. Sua mãe e seus irmãos poderiam sim estar naquele momento junto à multidão, mas sem se beneficiarem de alguma preferência, pois para ele todos eram iguais, filhos do mesmo Pai e merecedores de sua atenção. Não seria justo um homem que nos fala de amor colocar nesse sentimento alguma diferença, alguma preferência? Todos que estavam ali iriam sorver os seus ensinamentos, mas não necessariamente cumprindo uma desigualdade. Sim, sua mãe e seus irmãos poderiam estar ali, como todos estavam. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 154, temos a passagem em que Mateus anotou as palavras de Jesus. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Nessa passagem, Jesus nos induziu a renunciar os bens terrenos para alcançar a vida eterna. Mas essa renúncia não representa o ato de ingratidão aos nossos, e sim uma declaração de amor e confiança em Cristo. Como nos diz Emmanuel, é perder a esperança da terra conquistando o céu. Porque enquanto estamos aqui, estamos presos aos bens materiais, às coisas materiais, às leis de sociedade que nos impõem a respeitar aqueles que estão próximos. Mas, na verdade, quem somos nós? Como disse Chico, nós não somos
nós estamos. E há de se perguntar se Cristo foi ingrato com os seus naquele momento. Não. Devemos raciocinar acima dos sentimentos terrenos, onde os espíritos encarnados ainda caminham em progressões diferentes, mas lembrando que Jesus nunca se descuidou em um minuto das criaturas, tanto que nos deixou seus ensinamentos sublimes através do Evangelho. Enquanto encarnados, percebemos algumas incompatibilidades com os nossos, alguns desajustes. Mas Jesus não nos ensina a abandonar os nossos. Sobretudo, Ele nos ensina a amá-los e querendo o melhor para eles. De que forma Ele nos ensina? Através do seu Evangelho, quando Ele nos ensina a amar, a vibrar, a querer o melhor, também através dos nossos pensamentos. Eu me incompatibilizo com meu irmão. Ora por ele. Vibre por ele, desejando o melhor para ele, para que ele se encontre na luz de Jesus. Porque independente de ser um irmão de laço consanguíneo, ele é um irmão, filho do mesmo Deus, esse Deus maravilhoso que nos criou, à sua imagem e semelhança. Tantas dissensões entre pais, filhos, irmãos, mas todos estamos caminhando pela lei do progresso. Então, se estamos caminhando, não quer dizer que necessariamente estejamos no mesmo nível de progressão. Se já nos encontramos com o melhor entendimento desse amor imenso que Jesus nos dedicou, haveremos então de seguir seus passos, amando indiscriminadamente, sem preferências, com um olhar neutro para todos aqueles, indiferente do momento reencarnatório que estamos vivendo. Amar sempre. A maior lição que Jesus nos ensinou foi a lição de amor. Aos olhos do leigo, pode parecer que Jesus, nesse momento, tem abandonado aos seus. Ele não abandonou. Ele apenas não os colocou em posição de destaque por se tratar de sua mãe e seus irmãos. A todos é permitido a palavra de Deus. Todos nós devemos aprender, mas sobretudo praticar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. E Jesus falou a todos, não a esse ou aquele. Se aqui encontramos incompatibilidade com os nossos, devemos lembrar da lição em que o Mestre pede perdão ao Pai pelos seus algozes. E assim seguimos seus passos, pedindo por todos aqueles que ainda não entenderam as suas lições. Ora, se Jesus, crucificado, pediu perdão ao Pai por aqueles que os sacrificaram, e não por esse ou aquele que o seguiu, quem somos nós
para ampararmos somente aqueles que são os nossos. Somos todos iguais. Somos todos herdeiros do Pai. Somos todos herdeiros do seu amor. Somos todos herdeiros desse legado do Evangelho que Jesus nos deixou tão misericordiosamente por amor à humanidade. Pensemos. Olhemos a todos com o mesmo olhar caridoso com que Jesus nos olhou. Vibremos por todos aqueles que se encontram no caminho, como nós. Passo a passo buscando se melhorar. Vibremos pedindo luz para aqueles que ainda não enxergaram essa luz. Vibremos por aqueles que desconhecem a verdadeira essência do amor, um amor sem fronteiras, um amor sem limites. Todos somos herdeiros do amor de Deus. E eu trago hoje a poesia contida na música Herança, de Alan Filho. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que um nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a esperança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era um herdeiro seu, embora eu vivesse sem querer acreditar. Sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu, sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade, então, nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que herdo seu amor. E sempre me respondestes, apenas não quis notar que já era herdeiro seu, embora eu vivesse sem querer acreditar. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Boa noite. Mais uma vez, meus amigos, nós agradecemos às nossas companheiras pela participação nas tarefas da noite de hoje. E vamos unir os nossos corações, os nossos sentimentos, elevar a Deus, nosso Pai, a nossa gratidão, a Jesus, nosso Mestre amado, pela possibilidade de sermos os seus ceareiros, seus trabalhadores da última hora. E que nós aqui reunidos neste grandioso trabalho de assistência e amparo a todos os nossos irmãos necessitados, onde quer que se encontrem, que todos sejam assistidos pela bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que a luz divina que irradia sobre nós neste momento possa ser encaminhada a todos os recantos deste planeta Terra, envolvendo a todos os irmãos, onde quer que se encontrem,
em nossas vibrações amorosas de amor, de saúde, de paz, de fé e de esperança. Que Jesus, nosso Mestre amado, seja sempre nossa luz, nosso guia e nossa vida. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E que possamos, meus irmãos, continuar com os nossos pensamentos em Jesus, nos nossos companheiros amigos espirituais, que junto aos nossos irmãos encarnados fazem esse trabalho do passe à distância. Que todos possam receber esta migalha de amor, de fé e de esperança, que estes momentos de dor, de sofrimento, um dia chegará ao fim. Que a luz de Deus brilhe sempre em nossos caminhos, iluminando nossos corações e as nossas almas. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz a todos.